Prezado líder, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa de formação de liderança e nesse vídeo vamos falar sobre aconselhamento. No início do ministério é muito comum que alguns líderes acreditem que o seu papel vai se limitar a quê? A organizar cultos, congressos, entre outras atividades. Só que é importante que o líder ele esteja preparado para oferecer um aconselhamento para os seus liderados, obviamente. E um bom aconselhamento pode ajudar a resgatar aquelas pessoas que estão sofrendo e reduzir a sua dor. Vai ser provável que você vai se deparar com várias situações, problemas de ordem sexual, depressão, pensamentos suicidas, problemas emocionais, vícios dos mais diversos, crises familiares dos seus jovens, dos seus liderados, entre outras coisas. Então, assim, se você é um líder confiável, é provável que os seus liderados vão procurar a sua orientação uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes eles não têm coragem de compartilhar os problemas deles com os pais, porque eles têm medo de serem repreendidos ou serem punidos por eles. Às vezes também eles não querem ou têm vergonha de compartilhar com o pastor, com medo de ser repreendidos pelo pastor, Então, dessa forma, o líder acaba sendo esse porto seguro para que esse liderado possa desabafar seus problemas. No entanto, o que eu digo é o seguinte, é necessário você estar preparado para o aconselhamento. Há coisas que você vai ser capaz de ajudar, mas tem algumas situações que apenas um profissional, como por exemplo um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, só essas pessoas é que poderão fornecer uma orientação correta. Só que não subestime os problemas, não acredite que você vai cumprir seu papel como líder apenas impondo as mãos sobre a cabeça do seu liderado, orando por ele e dizendo que está tudo bem. Não estou aqui desvalorizando o poder da oração. No entanto, o aconselhamento também ele requer um acompanhamento. E acompanhamento exige sacrifício, renúncia, dedicação, tem um preço a ser pago. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Então, assim, a oração ela é essencial, é a primeira coisa. Mas é preciso de um preparo para um acompanhamento contínuo. E eu quero apresentar para você pelo menos 10 dicas práticas para que você possa desenvolver com a sua juventude, quando necessária, um aconselhamento de forma correta e sadia. Se você é um homem casado, precisa aconselhar uma moça, por exemplo, nunca esteja sozinho. Essa é a dica. É preferível fazer isso na presença de sua esposa. Se você é uma líder e precisa aconselhar um rapaz, o princípio para você também é o mesmo. Peça a companhia do esposo ou, se não for possível, pelo menos de uma terceira pessoa da sua confiança para acompanhar aquela conversa. Sabe porque uma pessoa ferida, emocionalmente machucada, ela pode estar vulnerável. Mesmo com as melhores intenções, um líder pode se preocupar demais e querer, às vezes, um espaço a sós para conversar com mais frequência, ajudar aquela pessoa, só que isso pode causar dois problemas. O primeiro é a má impressão ou interpretação por parte de quem está vendo isso, que pode achar esse comportamento estranho e criar algumas especulações negativas no grupo que você lidera. O segundo problema, ainda mais grave, é quando aquele liderado ele desenvolve um sentimento afetivo pelo líder. Infelizmente, eu já testemunhei casos em que liderados se apaixonam pelos seus líderes, casados inclusive. Então a melhor coisa a fazer é estar vigilante, evitar qualquer aparência do mal, fugir da aparência do mal. Se um liderado pedir para conversar a sós com você, evite aconselhar a portas fechadas, utilize a igreja ou um local mais reservado, mas certifique-se de que outras pessoas estejam lá vendo vocês. Ninguém precisa ouvir o que está sendo conversado. Se ele insistir, não, eu quero um local mais reservado, quero uma sala, então deixe claro que você só pode fazer isso na presença de uma terceira pessoa. Eu já presenciei muitos líderes que tiveram problemas em seus relacionamentos conjugais, alguns desconfortos, porque não tiveram cuidado na hora de aconselhar os seus liderados. Então, cuidado com isso. O aconselhamento pelas redes sociais ele pode ser extremamente perigoso, tá? Imagine que um dos seus liderados, de repente, lhe confidencia algo através do WhatsApp, através do inbox ali do Instagram, e você decida oferecer aconselhamento por lá. Só que imagine que esse celular pode ser hackeado, perdido, furtado, essa conversa privada pode ser exposta publicamente,
Isso pode causar danos irreparáveis. Inúmeras famílias e amizades já foram destruídas devido a quê? Essa questão, né, de telas, captura de telas que são expostas nas redes, nos grupos, né, de família, de amigos, etc. e tal. Então, assim, é possível utilizar as redes sociais para transmitir palavras de esperança aos seus liderados, uma vez que essa ferramenta é extraordinária. No entanto, é importante você utilizar essa abordagem de uma forma mais coletiva, ou seja, trazer uma mensagem para todos os jovens, né? Manda lá uma mensagem bonita, uma mensagem bacana para eles, mas quando se tratar assim, de assuntos pessoais, faça isso de forma presencial, não faça isso pelas redes sociais, tá bom? Ou ligue para essa pessoa, fale pelo telefone, não mande mensagem de áudio, porque isso acaba caindo num grupo errado e pode ser um grande problema para sua cabeça. A gente sabe que uma vida de oração e comunhão com Deus é essencial para todo cristão. Isso vai permitir um crescimento contínuo no relacionamento com o Senhor, e isso é especialmente importante para todo mundo que, como um conselheiro, deseja oferecer palavras corretas e conselhos vindos do trono de Deus. Então, antes de iniciar qualquer aconselhamento ou ouvir o que a pessoa tem a dizer, você deve fazer uma oração conjunta. Mesmo sem saber qual é o real problema daquela pessoa, você pode dizer a ela que, independentemente da situação, existe esperança e que somente Deus é a fonte dessa esperança, capaz de quê? De curar as feridas, de perdoar os pecados quando confessados e abandonados. Então ore com a expectativa de que Deus vai trazer uma solução para aquele problema que será apresentado, e essa oração ela não deve ser apenas uma mera formalidade, mas deve ser a parte mais valiosa, né, em que você vai oferecer ao seu liderado a ajuda de Deus. Portanto, por meio da oração e da palavra de Deus, confronte essa pessoa, seu liderado, para que ela compreenda o propósito de Deus para a vida dela. Ao final da conversa, depois que a pessoa expôs lá todo o seu problema, seu conflito, você já ofereceu a orientação, então conclua novamente orando por ela, apresentando o problema a Deus, que como um bom pai nos ouve e cuida de nós e traz certamente as respostas para o nosso coração. Como é que você vai aconselhar alguém se você não para de falar? Escuta só, para você fornecer uma ajuda efetiva ao seu liderado, é muito importante que você compreenda o que ele está enfrentando. E a única maneira de você fazer isso é você aprendendo a ouvir. Pensa comigo, se teu liderado procura você em busca de ajuda, é porque ele confia em você e ele sabe que você o ama em Cristo, né? E ele também espera que você ouça ele sem julgamentos. Não tem nada pior para a relação de um líder e de um liderado quando o líder não ouve esse liderado. Então dê tempo ao liderado, dê o espaço para que ele possa apresentar, compartilhar com você as emoções, as dores deles, e em algumas situações ele pode nem conseguir se expressar verbalmente, apenas chorar, né? Mas quando você para ouvir, você também tem a oportunidade de avaliar melhor a situação, de compreender a causa daquele problema, de descobrir a melhor maneira de ajudar esse liderado. Então assim, se você perceber que ele está falando e você não está ouvindo, então pare, concentre-se um pouco mais, aprenda mais a ouvir, porque assim você vai conseguir ajudar ouvindo, você vai conseguir ajudar melhor o seu liderado. Para que você seja visto como um conselheiro pelo seu liderado, é importante você desenvolver uma relação de confiança. Então respeite essa confiança se ela foi depositada em você. Se você violar isso, você vai ter dificuldades em reconquistar essa confiança. Eu, por exemplo, já presenciei situações em que jovens compartilharam alguns problemas, alguns dilemas, às vezes para o pastor, não eram nem pecados graves, situações corriqueiras. E no outro culto, o pastor, o líder, expôs todo o problema dele para a congregação. Isso pode causar um problema terrível, uma sequela irreparável, machucar emocionalmente a vida desse jovem e até afastar ele mesmo da igreja. Então, assim, a vida dele não pode ser indevidamente exposta. É claro que eu sei que existem questões de pecados que se tornam escândalos na igreja, que precisam ser confrontados, ser corrigidos e levados a uma disciplina pública.
Mas existem situações que têm que ser resolvidas em gabinete, às vezes através de um aconselhamento. E assim, quando alguém vier com uma história para você, cuidado com aquele negócio de contar só para o seu melhor amigo. Às vezes você ouve algo que não deveria ser compartilhado e você, às vezes, até na intenção de ajudar, acaba passando aquela informação adiante e fica como aquela história do telefone sem fio, né? Onde a mensagem vai se distorcendo completamente até chegar na última pessoa. Tá bom? Uma outra coisa, há certos fatos que é necessário convencer o seu liderado da importância daquele problema ser levado ao conhecimento dos pais ou do pastor da igreja, do líder superior. Esses dilemas, eles devem ser comunicados para que esse pastor, esse pai, ajude a resolver, né? Se for algo simples que você como líder consiga resolver, ótimo. Mas se for um problema sério que esteja além da sua competência, é fundamental que esse liderado, esse adolescente, esse jovem, entenda que é necessário comunicar esse problema aos superiores e você vai fazer isso com muito amor, explicando a ele a necessidade para que ele tenha um acompanhamento também familiar e pastoral. A sabedoria é um dom concedido por Deus. Certo dia, Deus apareceu em um sonho a Salomão e disse que ele poderia pedir qualquer coisa que desejasse, né, que Deus concederia. E Salomão não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu glória, pediu apenas por sabedoria para governar o povo de Israel. E Deus ficou satisfeito, né, com aquela escolha e presenteou Salomão com um pacote completo. Deus deu para ele sabedoria diante do povo, fama, honra, riquezas e, enfim, muito mais. Salomão escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, escreveu alguns salmos. Apesar dos seus erros, ele deixou um legado impressionante. 3 dos livros que estão lá na Bíblia foram escritos, né, pelo rei Salomão. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiastes. Ele era um homem extremamente sábio e buscava as respostas de Deus diante dos problemas que continuamente lhe eram apresentados, né? Como no caso daquelas 2 prostitutas que brigavam lá por um único filho que nasceu vivo, né? Então, assim, sabedoria. É essencial que os líderes de sucesso se comuniquem com sabedoria diante de seus liderados e tragam respostas que verdadeiramente venham do coração de Deus. Muitas vezes, os líderes, às vezes, eles agem de forma automática, né? Achando que já sabem tudo e que têm as respostas na ponta da língua. Resposta pronta, tipo, não, termina com ela, confessa teu pecado ao teu pai, ao teu pastor, diz logo a verdade. Então, assim, aquelas respostas já prontinhas. Nós devemos entender que os problemas, eles são diferentes, existem peculiaridades. Por mais que sejam semelhantes, cada situação possui uma peculiaridade e nem sempre a resposta de uma determinada situação será a mesma resposta para outra. Então, assim, confrontar o liderado com as escrituras e com sabedoria é importante, tá? Faça perguntas para esse liderado de forma clara, de forma objetiva, tente chamar a atenção dele e se concentrar na raiz do problema. Por que diante desse problema, por que ele se comporta dessa maneira? O que realmente está causando essa situação? Todo esse problema pode ter sido, por exemplo, desencadeado por traumas lá do passado, um abuso que foi sofrido, palavras desmotivadoras, mágoas da família, né, situações que estão trazendo alguns constrangimentos para a vida desse adolescente, desse jovem, de algumas mágoas guardadas. Então apresente as verdades de Deus na vida desse liderado e mostre a ele um amor incondicional de Deus, né? Faça esse liderado entender que, independente da situação do pecado que ele cometeu, Deus, como um bom pai, vai estar sempre disposto a ajudar essa pessoa. Quando nos arrependemos, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e jogar os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, haja com sabedoria, com amor, oriente o seu liderado e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. É importante você tomar nota daquilo que foi discutido no processo de aconselhamento. Por que isso é importante? Porque vai te ajudar a progredir nessa questão, no aconselhamento ao longo dos dias. Se de repente você perceber que fazer as anotações durante a conversa vai parecer ser uma coisa assim, muito de psicólogo, né?
muito de um profissional terapeuta. Então, se você quer uma coisa mais simples, faça essas anotações no término da conversa. Se precisar fazer as anotações durante a conversa, explique para esse jovem, para esse liderado, por que você está anotando. Você pode dizer, por exemplo, para ele, olha, eu quero ter certeza de que eu estou ouvindo tudo que você está me dizendo, né? Porque isso vai me ajudar a acompanhar você melhor, porque eu me importo com você. Então, assim, ao fazer essa anotação, além de registrar os pontos mencionados pelo aconselhado, escreve lá, toma uma nota de como é que é a linguagem corporal dele, como é que ele responde às emoções, se ele chora, quando você fala, né, ou quando ele fala de um determinado assunto, se ele sente medo, vergonha, como é que é a reação dele. Se você anota isso durante o aconselhamento, mais tarde você vai perceber que isso vai te ajudar melhor a compreender o que está passando na mente e no coração desse adolescente, desse jovem, e como é que você vai auxiliar ele nesse cuidado pessoal durante e no posterior à questão do aconselhamento, durante todo o processo. O que é empatia? Empatia é a habilidade de se identificar com o seu liderado, né? De sentir o que ele sente, de criar uma conexão entre você e ele e auxiliar também no relacionamento e nessa interação. Então, assim, certifique-se de que suas expressões faciais demonstram compreensão da dor do seu liderado, né? Do que ele está vivendo. Imagine que o jovem lá está chorando, falando da sua dor, e você está com um sorriso, está com outro tipo de sentimento. Eu não estou dizendo que você tem que chorar junto com ele não, tá? Mas a sua linguagem corporal deve mostrar que você também está sensível ao problema dele e que de alguma forma você entende a dor desse liderado. Você vai perceber que essas reações ajudam o seu liderado a também de alguma forma entender que você está envolvido com o mundo dele, com a situação que ele está vivendo. E vai ser mais fácil ele, dentro dessa circunstância, abrir o seu coração para você. Você provavelmente é um líder de jovens ou de um adolescente, né? Você é alguém que trabalha com liderança. Só que você não é um profissional licenciado em aconselhamento, psicologia, terapia, a menos que, de repente, como alguns amigos meus são, tenha formação nessa área, né? O que seria ótimo, pois você, dessa forma, pode, inclusive, utilizar seus conhecimentos de uma forma mais apropriada. Mas só que a maioria dos líderes de jovens não possuem essa formação. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante saber quando um problema está além da sua capacidade, que você não vai ser capaz de ajudar esse liderado como você gostaria, né? Então, assim, nunca tente ajudar alguém em uma área pela qual você não está devidamente qualificado para isso. Você pode causar mais problemas ou oferecer conselhos de forma inadequada. Mesmo pessoas bem intencionadas, essas pessoas elas podem oferecer conselhos bons em intenção, mas falhos na prática. Então, assim, nesses casos especificamente, a principal recomendação é você desenvolver uma rede de relacionamento com profissionais da sua confiança, preferencialmente pessoas que sejam cristãs. Em alguns casos, você vai precisar, a exemplo, encaminhar esse liderado para um desses profissionais, um psicólogo, por exemplo. E assim, não é só simplesmente se livrar de um problema e passar a responsabilidade para esse profissional. Não, não, não. Você vai de forma muito calorosa, né, entregar esse liderado a um profissional da sua confiança que vai poder melhor ajudá-lo. Você pensa, por exemplo, numa questão em que um jovem tem tendências, né, suicidas ou tendências a um desvio comportamental na área da sexualidade, e às vezes você não está preparado para lidar com aquilo, então encaminha ele, vai com ele até um terapeuta, mostre ao seu liderado que você não vai deixar ele sozinho, você vai estar lá acompanhando ele, né, em oração, sabendo como é que está o dia dele, conversando com a pessoa que você confiou essa responsabilidade, mas a ideia é essa, reconheça também quais são os seus limites para não dar um conselho falho. Para a gente terminar essa aula, falar sobre acompanhamento. E o acompanhamento é extremamente importante e necessário, independentemente do que tenha sido compartilhado. Mesmo que seja apenas uma conversa, um único aconselhamento, você já tenha expressado aí tudo que você tinha na sua mente, no seu coração, mesmo que você não tenha mais nada a dizer, mas continue acompanhando essa pessoa, acompanhe dizendo, olha, estou orando por você, tá bom? Vez por outra dizendo, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está seu coração, sua vida?
Pergunte para essas pessoas, para esse liderado, como é que tem se desenrolado as coisas na vida delas, se ela tem conseguido lidar melhor com seus desejos, com os pensamentos e dores delas. Mostra para esse jovem, para esse adolescente que ele é importante, que ele tem um valor para você. Fazendo isso, você vai cada vez mais conquistar a confiança dele e ele saber que tem alguém que se importa com ele, tá bom? Então, são essas as dicas que eu tenho para você. Obviamente, eu quero te aconselhar, já que eu estou falando de aconselhamento, a ler mais sobre os assuntos, a estar preparado, a estudar mais sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai usar a tua vida para fazer com que muitos jovens doentes, principalmente das emoções, eles possam estar curados, tá bom? Deus abençoe tua vida e até o nosso próximo vídeo.